o propósito no casamento. Como encontrar esse propósito e como compartilhar e mais, alinhar esse propósito com o seu cônjuge. Normalmente, existe um chamado. Nem sempre esse chamado para executar algo para o reino de Deus, aquela coisa que você faria mesmo sem você receber nada por isso, e muitas vezes até gastando recursos para isso, gastando anos da sua vida para isso, normalmente ele está em um. Pode ser que os dois compartilhem do mesmo chamado, sim, mas nem sempre os casados, eles compartilham do mesmo chamado no mesmo momento. Porém, para se casar, eles precisam ao menos ter compatibilidade. Ela precisa aceitar o meu chamado ou eu preciso aceitar o chamado dela. E um não vai ter um chamado que seja tão grande quanto o do outro no mesmo momento, para que esses chamados não concorram entre si, né? Geralmente, quando um tem um chamado muito forte, o outro vem para complementar, para ajudar, para que esse chamado possa ser cumprido, né? Cumprido. Então, quer dizer, se eu tiver um chamado muito forte e ela tem que conhecer desse chamado e ela ainda assim resolver casar comigo, quer dizer que ela vai ser minha apoiadora nesse chamado. Sim. E nós estaremos no mesmo propósito, sendo alinhados para construir então uma unidade no nosso casamento. Sim. E ao mesmo tempo, caso ela receba também o chamado de Deus e esse chamado dela seja tão forte que me atraia, então eu vou executar junto com ela, no mesmo propósito, o chamado que Deus deu para ela. Isso. E nunca ao mesmo tempo, ou seja, os casais devem evitar de cumprir chamados fortes, chamados que envolvam os dois ao mesmo tempo, porque eles podem se distanciar no seu alinhamento e no seu propósito, desconstruindo aquela unidade que por tantos anos foi cativada entre eles. Isso. E é engraçado que a gente estava conversando sobre isso, né? Eu fiz essa pergunta para o Anselmo, o que ele achava sobre isso, se cada um tem que ter um propósito, como que é isso. E aí eu li num livro que eu já estava aqui em curso, e eu quero deixar esse recado aqui para as mulheres que têm maridos com chamados fortes. Vou ler aqui. O que quer que Deus tenha chamado o seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano, mesmo que seja só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Para algumas mulheres, isso significa criar um bom ambiente familiar, educar os filhos, estar sempre à disposição dele, quando necessário, e oferecer apoio em oração. E outras mulheres podem tomar a parte ativa, tornando-se sócias ou auxiliares. Nos dois casos, Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso, a sua identidade. O Senhor tem igualmente um chamado para você, o qual, porém, irá se ajustar ao chamado do seu marido e não se opor a ele. Deus não promove confusão, conflito ou situações incontroláveis. Ele é o Deus das oportunidades perfeitas. Há tempo para tudo. A Bíblia diz: as oportunidades para cumprir o que Deus chamou cada um de vocês para fazer serão perfeitas se forem submetidas a Ele. Eu achei isso fantástico, porque você falou exatamente isso, né, querido? Foi, nas nossas conversas a gente percebe que Deus fala com a gente. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de responder chamado, isso não pode causar um desalinhamento. Sim. Isso não pode fazer com que a união do nosso casamento vá embora. Então eu queria que você compartilhasse qual que é o nome do autor, o nome do livro. Ah, sim. No livro O Poder da Esposa que Ora, da Stormy O. Martin, no capítulo 9, que ela fala do seu propósito. Muito bom.